Sobre o possível desbloqueio do X aqui no Brasil, nosso entrevistado agora é o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por nos atender. É uma honra conversar com o senhor mais uma vez aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. É um grande prazer falar com você e um prazer especial com a nossa audiência. Prazer é nosso. Bom, doutor, a gente já comentou um pouquinho, né, sobre essa possível volta do X aqui ao Brasil, mas, claro, do ponto de vista jurídico, o que agora é o mais primordial ou preponderante para que a rede social volte a funcionar no Brasil? Quais são os critérios, quais são os pontos principais que serão analisados? Tiago, o que se quer neste momento, que o Supremo Tribunal Federal pretende neste momento, é que o X comprove a sua regularidade formal no Brasil. Que o X comprove que tem uma sede, que tem um procurador ou uma procuradora jurídica que tem a capacidade de representá-lo, inclusive de receber eventuais notificações e, principalmente, que o X comprove que está de acordo com a legislação brasileira e com as entidades brasileiras regularmente constituídas. Então, ao fim e ao cabo, está nas mãos, obviamente, dentre aspas, do X, para que o X comprove, através de documentos exarados pela junta comercial ou por algo que o valha, que está formalmente no Brasil e que vai acatar todas as imposições que lhe sejam feitas. Doutor, uma questão que eu acho que é importante, uma advogada foi nomeada como a representante do X aqui no Brasil. Isso é correto? Ela pode ser uma representante, mas o que a faz uma representante a não ser uma simples pessoa ligada a um escritório de advocacia que teoricamente não tem ligação com a estrutura empresarial? Tiago, fosse ela pura e simplesmente advogada, ela não estaria preenchendo esses requisitos. O que a justiça exige, e mais do que a justiça, a legislação brasileira exige, é que se tenha um procurador com amplos poderes. Então, alguém que possa eventualmente responder às solicitações feitas ao X, alguém que tenha poderes suficientes para falar em nome do X no Brasil e, principalmente, alguém que dê às autoridades as respostas, eventualmente, às perguntas feitas pelo Poder Judiciário. Então, óbvio, isso vai muito além da atuação enquanto advogado. Isso vai mais no sentido de representação. Eu sou o ponto focal, eu sou o representante do X no Brasil e todas as ponderações devem ser dirigidas a mim, porque eu respondo, eu tenho poderes conferidos, eu tenho poderes outorgados pelos donos do X lá fora. Doutor, é claro que não há um prazo, né? Mas, pessoalmente, o senhor acredita que em quanto tempo é possível que tenhamos essa liberação se os documentos estiverem todos de acordo e a escolha dessa advogada, a Constituição, como o senhor falou, do jeito que foi determinado ou escolhido pela própria direção do X? O senhor acredita que em 5, 10 dias, qual que é o prazo que a gente pode citar e dar para o nosso espectador? Tiago, é importante a gente observar que há um prazo para conferência de todos esses documentos, mas também é importante nós ressaltarmos, não é uma conferência difícil. Basta olhar aqui no que foi exigido pelo Judiciário e, cara crachá, de forma bem objetiva, determinarem se há o preenchimento. E essa é uma decisão que pode ser dada pelo próprio relator, de forma monocrática. No meu entendimento, dada a mera formalidade disso, não há um conteúdo decisório, isso pode ser feito individualmente pelo relator. Então, eu entendo que num prazo de 2, 3, 4 dias, isso pode ser feito. Agora, caso o relator entenda que há necessidade da análise colegiada, aí minimalmente isso só vai acontecer a partir da próxima terça-feira, que é o dia que nós teremos a próxima sessão colegiada do Supremo Tribunal Federal. Uma última questão, doutor. A PF e a Anatel entregaram ao Supremo um relatório sobre o uso do X após o bloqueio da rede. O senhor acredita que isso ainda terá algum tipo de punição para a rede social?
Isso pode e muito provavelmente levará a uma punição da rede social, mas é importante a gente observar, Tiago, esta não é uma exigência. O cumprimento dessas sanções não é um requisito para que o X volte a funcionar no Brasil. Então é possível que o Supremo Tribunal Federal autorize esse reinício do X no Brasil e depois, de forma ponderada e sem nenhuma pressa, discuta a aplicação dessas sanções. Não são circunstâncias que estão atreladas uma à outra. Doutora, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta para você, professora Cássio Miranda, aqui na Jovem Pan. Dora. Boa noite, doutora Cássio. Queria saber o seguinte, esse caso, o senhor acha que pode servir, pode alterar a conduta das Big Techs, que são muito resistentes à regulamentação, a se enquadrar em exigências legais? O senhor acha que isso muda ou não? É um caso à parte e ele acaba por aí? Dora, boa noite. Excelente ponderação, mas eu vou acrescentar um elemento. Eu acho que sim, tem que fazer de forma pedagógica as Big Techs entenderem que há necessidade de regulamentação, porque ao fim e ao cabo são elas as responsáveis por disseminar determinadas informações, mas principalmente isso tem que ter um caráter pedagógico para a sociedade, para que a sociedade entenda essa importância quanto à regulamentação das Big Techs. Não há no nosso país nenhum lapso em termos jurídicos. A gente não tem no nosso país nenhum lugar que a gente possa chamar de terra de ninguém, principalmente nas redes sociais. E se elas não são uma terra de ninguém, elas precisam de regulamentação. E a regulamentação, obviamente, é o caminho que se tem como mais natural no mundo todo, não poderia ser diferente no Brasil. A Cássio Miranda, doutora em Direito Constitucional. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Abraço, até a próxima. Tchau, Tiago. Abraço a você, a Dora e a audiência. Obrigado.